Fala galera, como é que estamos? O filo de hoje é o filo dos nematelmintos ou asquiomintos. Lembrando sempre que vocês devem ter passado já pela aula suporíferos, quinidários e plateumintos para só agora conseguir entender e dar sequência aos estudos de zoologia no filo dos nematelmintos, também chamado de asquiomintos. Vocês vão ver como é importante estar atento às características do filo anterior, dos 3 filos anteriores, esse é o nosso 4º filo, porque o tempo inteiro eu estarei fazendo comparações com os filos anteriores. Então, se você por acaso ainda não assistiu às 3 primeiras aulas, por favor, volte lá e assista, porque você vai ficar perdido, beleza? Então, vamos nessa. Lombriga, Ancilostomo e Filaria são os três principais nematelmintos que a gente vai trabalhar. Como todo filo, a gente tem um animal que é representante. A lombriga aqui é a principal. Tá aqui a fotinha da lombriga, né? Acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui tem lombriga, ou já teve uma lombriguinha, quem nunca teve, né? E só que existem cerca de 90 mil espécies de nematelmintos, inclusive eles atacam plantas. Inclusive eles foram responsáveis pela queda da produção de café no Vale do Paraíba, tá? Porque os meloidógenes, são nematóides, nematelmintos, causam problemas em raízes de plantas. E esses animais, parasitas, causam grande prejuízo também para a agricultura. Então, assim, tem muitas espécies. A gente vai estudar aqui as principais espécies que trazem problema para a saúde humana. Mas nem tudo também é problema com eles. A gente sempre tem que ver se tem alguma coisa de bom, tá? Fazem parte da cadeia alimentar, tem uma série de vantagens aí que a gente não pode esquecer. São encontrados na água, no solo, né? São parasitas de animais e vegetais, como eu acabei de falar. Cara, uma colher de solo, uma colherzinha de solo, pode conter milhões de nematelmintos, é muita coisa. Uma grande diferença do grupo anterior, que era o plateuminto, né? Quem assistiu a aula sabe o que é plateuminto. Esses aqui eles não têm corpo achatado, eles têm um corpo cilíndrico, tá? E com as suas extremidades afinadas, afiladas, são finas, tipo, lembra uma minhoca. Não é minhoca porque minhoca ela tem um corpo formado por anéis, ela é um anelídeo, mas sim, lembra uma minhoquinha, que é o próximo filo que a gente vai estudar, tá? Eles apresentam também uma coisa que continua do filo anterior, que é a simetria bilateral, beleza? Então, continuando aqui, quais são as novidades evolutivas desse filo? Eles possuem o pseudoceloma, né, que a gente já sabe que eles nesse caso são triblásticos, porque eu já disse para vocês na aula anterior que a partir de plateuminto todo mundo seria triblástico, teria os 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. E esse grupo aqui eles não têm um celoma verdadeiro ainda, a gente já sabe por quê, porque na aula anterior eu falei sobre isso, mas eu vou voltar a falar porque eu sou amigo de vocês aqui já. Uma outra novidade, grande novidade aqui, é a primeira vez que surge um sistema digestório completo, com boca e ânus, com entrada e saída, tá? Então, pseudoceloma, sistema digestório completo, são as duas grandes novidades evolutivas que esse filo traz pra gente. Curiosidade aqui, né? Nenhum de seus representantes possui células com cílios de flagelo, nem mesmo o espermatozoide. Elas vão se locomover por meio de pseudópodes, é uma curiosidade, tá? Aqui, olha, vamos lembrar. O que é um pseudoceloma, tá? Isso aqui pra galera que não viu a aula passada. Aqui seria um plateuminto, uma planária, você não tem nenhuma cavidade mesodérmica. Aqui ó, é o que a gente está estudando agora, tá? Porque os nematelmintos são triblásticos, está aqui, ó, são triblásticos, porém pseudocelomados. Eles têm uma cavidade, têm um espaço interno, porém não tem mesoderma em volta dele inteiro, como você vai observar aqui no próximo filo, Covid-19. No próximo filo, que são os anelídeos. Então, se você está com alguma dificuldade sobre o que é celoma, dê uma pesquisada a mais, porque já expliquei isso um montão de vezes e estou explicando de novo aqui. E é importante demais saber o que é celoma. E esses animais também são protostômios. Cara, são 3 palavrinhas que se você não sabe, para tudo, tá? Depois dessa aula aqui, procura na internet, pesquisa no seu material, vê outra videoaula, volta nas videoaulas que eu já gravei. Você não pode seguir a partir daqui se você não souber o que é um animal diblástico, triblástico, o que é um animal acelomado, pseudocelomado e
celomado. E também não pode seguir, se você não souber, o que é um animal proteostômio e o que é um animal deuterostômio. O protostômio é aquele onde o porinho da gástrula, o blastóporo, vai dar origem primeiro à boca. A gente já falou disso, beleza? Então aqui tem 3 coisinhas importantes desse filo, mas que não são novidades, tirando o fato de ser o pseudoceloma, isso é uma novidade. Tá? Eu já falei outra novidade, que é o sistema digestório completo. Corpo coberto por uma cutícula protetora, o que ajuda muito na questão do parasitismo. Tá? O esqueleto hidrostático tem água dentro do esqueleto, que deixa ele bem durinho. Tá? Primeiro grupo animal possui digestório completo. Já falei, isso é uma novidade evolutiva, tá bom? E a digestão ainda é extra intracelular, apesar de já ser um sistema digestório completo. Respiração pela pele, cutânea, ausência de sistema circulatório, o líquido pseudocelomático participa do transporte de nutrientes. Lembra que o plateuminto também não tinha sistema circulatório, tá? Mas aqui já tem um líquido. Aqui já tem um líquido que faz o transporte. Não é sangue, não é sistema circulatório, mas já existe um líquido, tá? Sistema nervoso ganglionar, continua igual ao anterior. Reprodução, maioria dioica, tem sexos separados, indivíduos separados. Fecundação interna com desenvolvimento indireto, tá? E quais são as principais doenças provocadas pelos nemateuminos? Está aqui uma coisa importantíssima, tá? Que a gente vai estudar a partir de agora. Na aula passada também falei das aulas provocadas as doenças provocadas pelos plateumintos. E vamos lá, vamos lembrar rapidinho, plateuminto. Quais foram as doenças que a gente falou? Seria a tênia, a solitária, a tenise, a esquistossomose e a cisticercose. Isso não é nematominto, isso é da aula passada, plateuminto. Quais são as doenças da aula de hoje? Pega teu livro, pega teu material, pega o que for e acompanha comigo. Primeira delas, e mais importante de todas, porque caracteriza muito esse filo, é a ascaridíase. O nome científico da lombriga é Ascaris lumbricoides. Por isso eu posso chamar popularmente de lombriga, ou um pouco mais cientificamente, um pouco mais medicamente falando, né? Ascaridíase. O seu ciclo é monoxeno, que significa isso? É do homem para o ambiente e do ambiente para o homem. Não passa pelo porco, não passa por mosquito, não passa por um outro indivíduo. É do homem direto para outro, passando pela água que contaminou do rio, alguma coisa assim. É o ciclo oral fecal. Sai pelas fezes e entra pela boca e acabou, tá? É considerada a parasitose mais prevalecente. Ela está com o ser humano desde que o humano está por aí. A gente já conhece ela há muitos e muitos e muitos anos, né? Tem pintura rupestre falando de lombriga por aí. Então ela vive com a gente desde que a gente é mundo, gente, tá? Aqui nós estamos vendo um macho e uma fêmea, tá? Um ovo. E em que locais do Brasil você tem maior incidência de lombriga? Na verdade, você vê que todas as capitais têm maior incidência justamente porque nas capitais você tem maior quantidade de pessoas e muitas vezes menor saneamento básico em certos bairros na periferia. Então, coincide direitinho, se você olhar, a incidência está no maior número da população. Mas se você olhar os estados do sul, você não tem uma alta incidência. E centro-oeste e norte também não, mas existe sim, mas não uma altíssima incidência, tá? Porque vocês têm muito rio, isso dilui muito lá, então não é tão absurda a quantidade assim como nos demais estados que você está vendo aí. Então, sintomas seriam ação espoliadora, subnutrição, a pessoa fica, né, come e fica subnutrida, nem sua avó chega e você está com verme, menino, né? Está com verme, está comendo, não passa fome, né? A avó adora falar isso. Urticária, coceira, convulsões, reações alérgicas, obstipação intestinal, fica com o intestino travado, né? Não consegue passar. Existe uma cirurgia que tem aqui no YouTube de retirada de lombriga, que é um negócio horrível. Se você quiser ver depois da aula, você coloca lá assim, cirurgia para retirada de lombriga. A pessoa experimenta, assim, um médico experimenta no intestino, saindo aquele monte de lombriga assim, que parece um macarrão saindo assim, tá? Dores e desconforto abdominal. E o pior, cara, é que a lombriga ela pode entrar, sair do intestino e ir pro pulmão, sair pela boca, sair pelo olho, sair pelo nariz, causar tosse, causar febre. A situação pode complicar. Então, no ciclo de vida delas, aqui ó,
ela pode ir sair do seu estômago, do seu intestino aqui, ir pro fígado, ir pro coração, ir pro pulmão, sair pela boca. Cara, é um negócio horrível. Antigamente era comum em escola o professor ver aluno no meio da aula botar lombriga, sair lombriga, vai defecar, sair lombriga. Hoje, graças ao maior índice de saneamento básico, tratamento de água, esgoto e existência de remédios, medicamentos de verme, isso diminuiu muito. Não é que não aconteça, acontece, mas eu, como professor, nunca passei por uma cena disso em sala de aula, mas minhas tias, que também são professoras, já me reportaram cenas como essa, quando elas davam aula. Então, assim, isso é uma grande vantagem. Até remédio verme. Profilaxia, que significa prevenção. Educação sanitária, né? Lavar a mão antes de comer, água filtrada, fervida, aquela coisa, usar somente água tratada, né? Construção de fossas sépticas, ou melhor, tratamento de esgoto, melhor ainda. Tratamento de pessoas doentes para evitar que outras novas pessoas peguem a doença. Higiene, lavar bem as mãos, frutas, aquelas coisas de saneamento básico e educação sanitária. Outra doença aqui muito importante, que cai bastante, é o amarelão. Não confunda com febre amarela. Febre amarela provocada por vírus e transmitida pelo Aedes aegypti. O amarelão, também chamado de ancilostomose, necatoriose, ainda tem um outro nome que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que eu vou falar? É a doença do Jeca Tatu. Se liga aí, vou falar mais sobre isso depois, mas vamos falar de amarelão agora. É o ancilostoma duodenale, ou Necator americanos aí, seria aqueles dois nematóides, os nemateumintos, que podem levar à formação dessa doença. O ciclo também é a monoxina igual a lombriga oral fecal, não passa por outro animal. Você vê que acontece em grande parte do Brasil. Você vê, o Ceará não tem, a Bahia. Você precisa de chuva, de água para isso aqui acontecer. Esses estados aí não chove, né? Então você tem uma incidência menor, né, dessa doença. Aqui está a foto do parasita, né? O ancilostoma duodenale. Os sintomas é uma anemia devido à espoliação sanguínea, o sangue fica todo destruído, dermatites, manchas amarelas pelo corpo, pelos olhos, dor abdominal, tá? Você pega esse parasita andando descalço, por incrível que pareça, choveu, uma pessoa defecou lá, espalhou as fezes de você vai andando descalço no mato, ou pisa na bosta do cara direto, ou não, pisou na terra contaminada, os ovos vão para o contato com a sua pele, o parasita entra pelo teu pé, vai para o seu sistema circulatório e começa a circular no seu sangue até se instalar no seu fígado e em outras partes do corpo, o que vai levar à formação dos sintomas de ficar com o corpo amarelado. Eu falei do Jeca Tatu porque o Monteiro Lobato escreveu um conto, um livro lá chamado Jeca Tatu, e esse caipira do Vale do Paraíba, ele era amarelo de tanto verme, né? E andava descalço. Então, assim, o Jeca Tatu, que é um personagem de Monteiro Lobato, ficou muito famoso, né, por ter sido escrito pelo Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato descreve um personagem caipira que tinha o amarelão. Então a gente às vezes se reporta essa doença como doença do Jeca Tatu, e muitas vezes em questões de vestibular vem textos, né, do Monteiro Lobato se referindo ao Jeca Tatu, e aí você vai ter que dizer qual é a doença, qual é o nome do parasita, qual a forma de prevenção, né? Não andar calçado, colocar uma sandália havaiana, andar de sandália de tênis é uma forma de prevenir, tá? Tratamento de esgoto, não deixar fezes espalhadas pelo... E tratamento de doente também é uma forma de prevenir que outras pessoas fiquem doentes. Enterobiose ou oxiúro é aquele famoso que a câmera não vai mostrar aqui, graças a Deus, mas aquela coceirinha que sua mãe nunca falou assim, menino, você tá com oxiúro, você não consegue ficar parado, né? Aquela coceirinha no orifício anal. Criança de menos de 5 anos causa muita autoinfestação. Criança coça lá isso aí, e depois rói unha. Você já fez isso, tá? Para com isso, tá bom? Você já fez. Então, acontece muito em crianças de menos de 5 anos, em adultos também. E existem medicamentos que tratam a enterobiose ou oxiúros, que também é outro nome que a gente fala, oxiurose, tá? E aí o nome tá aqui, enteróbios, nenhum desses aqui é tão importante saber o nome, só a lambringa lá, mas oxiúro é o nome, né, que a gente fala muito popularmente aí, tá? Ó, purido anal, coceira anal, tá?
perturbação de sono e congestão anal também. E a profilaxia seria higiene e saneamento básico e não fazer o que as crianças fazem. Olha lá, com a mão, botando a mão, a unha cheia de verme, que deu aquela coçadinha aqui na boca, ou comendo alimentos e água contaminada com fezes, com esgoto, que a gente não sabe, não lavou o alimento direito, tá? Estamos acabando, faltam acho que 2 doenças, a elefantíase ou filariose, causada por um nematóide, um verme cilíndrico, Wolsheria bancroft, ou simplesmente filária, transmitida por mosquito. Não é pelo Aedes aegypti, é pelo mosquito Culex. Culex, aqui ó, Culex, tá? E o ciclo é heteroxeno, tá vendo? Não é do homem pro homem. Homem, mosquito, mosquito, homem. Tá? Existem cerca de 120 milhões de infectados no mundo e essa doença ela é muito séria. Aqui está o mosquito Culex, observem, ele não tem as perninhas pintadinhas branquinhas que nem o Aedes aegypti, ele não é o Aedes. Esse aqui não transmite dengue, esse aqui transmite a elefantíase, tá bom? E aí, olha só, esse é o parasita, né, que é a Wolsheria bancroft, e ela pode causar uma hipertrofia em membros superiores, inferiores e até nos testículos e mamas. A perna da pessoa fica tão grande que lembra uma pata de elefante. Por isso o nome elefantíase. Mas como eu estou falando, não só a perna. Se você observar aqui os seios, as pernas, e olha o testículo desses caras aqui, como tá grande por conta da presença desses parasitas. Cara, você imagina esse cara que tá assim, na moral, esse cara tá de saco cheio. Ele não aguenta mais a vida. Ele está de saco cheio. Entendeu, né? Saco cheio, tá? Olha que lugar que isso acontece no planeta. Em que lugar? Em que lugar? Olha ali, Brasil. Brasil. Tem aqui no Brasil, tá? Cuidado quando você viaja, principalmente na região Nordeste, onde tem muita incidência, tá? E o que você vai fazer para prevenir? Mesma coisa que a dengue. Passar repelente, ficar dentro de cortinado, mosquiteiro, colocar tela na janela. É transmitido por mosquito. A doença não tem nada a ver com dengue, mas a forma de pegar tem. Então, tá bom? Tem que pensar nisso daí. Aqui você vê no Brasil, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo não é tanto, mas se você olhar lá na Amazônia, Pará, Bahia, Pernambuco, são os estados que têm maior incidência dessa doença. Tá aqui, ó. O mosquito pica a pessoa e a larva entra, e essa larva, ao entrar, ela faz um ciclo diário, vai do pulmão, à noite vai para os canais, vasos linfáticos que ficam abaixo da pele, para que o mosquito pique e passe para o mosquito para ele levar para outra pessoa. Com o tempo, alguns parasitas vão morrendo nesses vasos linfáticos, e o que obstrui os vasos. E ao obstruir os vasos linfáticos, vai havendo acúmulo de um líquido chamado linfa, que é um líquido de drenagem do corpo. E esse líquido acumulado é o que causa esse espessamento de membros, testículos, seios, etc. Braços, né? Braço também é membro. Profilaxia, tratamento de doente para evitar que outras pessoas peguem, combate do mosquito, uso de tela, proteção, inseticida, controle biológico do mosquito, etc. Tá? Isso é muito antigo, você vê no Museu de Tóquio, exposição lá mostrando pessoas século XII, ali já com isso. Você tem aqui esculturas encontradas na África, aqui, ó, de 500 anos depois de Cristo, de homens com testículos bem grandes ali, tá? E para finalizar, essa doença aqui, nem botei o nome, mas tem um nome que vocês vão conhecer agora, chamada de bicho geográfico. Muito comum quando você está em areia, pega na areia, né? Então, assim, é um vermezinho que entra pela pele e ele começa a andar pela pele assim, de forma a fazer umas certos... Parece que ele tem um mapa, parece que tem um mapa na sua pele, assim, um mapa do Brasil, um mapa... Lembra uma tatuagem de mapa. Mas no caminho daquele mapa, na linha daquele mapa, tem um vermezinho ali dentro. E aí você tem que tratar, tirar, procurar um médico e tal. E o pessoal que joga aí futebol, vôlei de praia, não na praia, mas em outros lugares, é muito comum pegar, porque na praia o sal da água do mar constantemente vai ali, a água lava, tira, renova aquela areia. Mas quando você está em quadras, em campos, em condomínios, em lugares mais fora, longe da praia, você tem uma facilidade maior de acumular
né, esses parasitas e pegarem esses atletas que jogam, que disputam, enfim, que são dessa área. Ai meu Deus, deixa eu abrir aqui de novo porque eu queria mostrar mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu tô certinho. Opa, é muita coisa, meu Deus. Aí. Então, galera, espero que vocês tenham entendido, tá? Esse filo é o nosso quarto filo do total de 9. São 9 filos, é grande pra caramba. A gente tá chegando quase a metade, mas na verdade não é metade, porque quando a gente chegar em artrópode, meu Deus, é muito grande. Eu vou ter que dividir a aula de artrópode em várias. Quando chegar lá no nosso filo, que é o último, os cordados, também enorme. A gente vai ter que dividir em vários. Então a tendência é que tenha um pouco mais de conteúdo mais lá pra frente. Mas de qualquer maneira, tá seguindo, estamos andando. Espero que vocês estejam entendendo, que esteja tudo bem com vocês. Valeu? Vou ficando por aqui. Forte beijo, a gente se vê em breve.